Bom dia, galera, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, sexta-feira, Papo Calcinha está no ar. Nós estamos no 12 Meninas. Bom dia! Tá animada? Sextou? Hoje show, né? Ei, não lembra dessas coisas pra gente, não. Do Henrique e Juliano hoje, né? É, porque depois que a gente constitui família e tem filho, a gente tem um show em casa todos os dias, né? A gente não sai pra fora mais, né? Aí você fica aí, show, e a gente fica de cá, né? Então, igual a Silvia Helena, só deita e as costas doendo. De quê? De ficar deitada. É de jeito. Silvinha, você trouxe um convidado super especial aqui. Primeira vez no Papo Calcinha, né? Calcinha, isso mesmo. Dr. Daniel Velasco. Ele é especialista em implantodontia aqui na cidade de Rio Verde. Bom dia, doutor. Bom dia, é um prazer estar aqui no programa hoje. Então, eu sou o Dr. Daniel Velasco, né? Cirurgião dentista, implantodontista e periodontista. Aqui estou atendendo em Rio Verde já faz uns 6 anos que eu voltei para Rio Verde, né? Então, tô aqui. Vamos saber um pouco dele, então, gente, Silvinha. Né? Porque toda vez eu fico aqui na bancada, maioria direita, hoje estamos empate. Você tá chique, né, meu bem? Doutor Daniel, então me conta um pouco sobre você. Você é de Rio Verde, não é? Você falou dessa passagem ida e volta e formou aqui, não? Me conta um pouco. Então, eu nasci em Rio Verde, né? Minha infância eu passei em Santa Helena, cidade vizinha aqui. Depois, com 14 anos, fui morar em Goiânia, fazer colegial. Depois fui para Araçatuba, onde eu fiz minha faculdade de odontologia, na Unesp. E após isso, fiz especialização em implantodontia e periodontia em Campinas, né? Então, eu falei que voltei para Rio Verde tem uns 7 anos, mais ou menos, falei 6, mas são 7 anos, né? Montei meu consultório e hoje estou com a clínica aqui em Rio Verde, né? Que é a Oral Unique, vai completar 2 anos esse mês. Então, estou muito feliz de estar em Rio Verde, que é uma cidade que eu amo, porque minha família toda é daqui. Então a família toda é daqui. Exatamente. Tem jeito não, quem vai e volta, não quem volta? Quem vai e volta. Gente, você percorreu então um grande caminho, né? Você fez graduação num lugar, especialização em outro lugar, até retornar. Isso, exatamente. Então, é um caminho, né, que a gente... É uma escada, uma construção, né? Então, quis voltar para Rio Verde quando eu já estava né, com um nível melhor de formação, já especialista. Então, foi quando eu senti segurança. Falei, agora eu quero montar a minha vida em Rio Verde, né? Construir minha família aqui. Tá certo. Doutor Daniel, e eu achando que o senhor era especialista só em implantodontia. Então, o senhor é em pério e em... implantodontia. Olha só. São duas coisas bem diferentes, né? Nós vamos falar então um pouco sobre tudo isso. Pode ser, doutor? Pode sim. Olha, então nós vamos pro intervalo aqui rapidinho. Nós já voltamos com o doutor Daniel aqui. Bom, a Silvinha trouxe ele a gente vai falar um pouco sobre o implante dentário, né? Isso. E aí, essa outra especialidade que eu não conheço... Como é que chama, Silvinha? Periodontia. Sei demais. Cê agora sabe eu que sei. Que é o pério? Agora você sabe também, né? Eu sei, Galera, casada com dentista, não tem como não saber o que é periodontia. É verdade. Galera, então vocês fiquem ligadinhos aí que o programa hoje tá recheado de informação. Antes da gente entrar no intervalo, vamos dar uma dica aqui, gente, que é da Geolaser, Verônica. Vamos falar da Geolaser? Acabou o mês das mulheres, mas sempre tem uma promoção, a Geolaser sempre tá trazendo promoções e pacotes, gente, da sua queixa. Então você tá aí querendo tirar aquela gordurinha localizada, aqueles pelinhos indesejados, ou pelo menos retocar seu botox, fazer um peeling, uma limpeza de pele. Gente, a Geolaser tem todo esse tratamento facial, corporal e depilação laser. Sigam Geolaser Rio Verde, que lá tem todas as promoções, os pacotes. Toda semana a Maria Fernanda lança uma promoção diferente. Então vocês vão lá e acompanhem. Gente, não se esqueça, a clínica é maravilhosa e vão te receber super bem. Eu gosto de ir, eu gosto de levar meu esposo para fazer aquela depilação também, porque ele é lutador, tem que depilar braço, perna, né? Sem contar a higiene, né? Que é totalmente diferente. Então, ó, Geolaser Rio Verde é para você homem e para você mulher aí, ó, que gosta de andar bem cuidado. Fiquem ligados que a gente já volta com muito mais informações para vocês. Vai fazer um briefing aí de tudo que você quer e que você espera para sua obra. Fala, ó, eu quero uma coisa mais bonita, eu quero uma coisa mais funcional, mais prática. Ela vai fazer, gente, um projeto que tem a sua cara, que tem sua identidade. Então, não se esqueça desse nome, Germana Barroso. Gente, um arquiteta na sua obra, gente, é muito importante. É igual um cardiologista faz parte da sua vida. Você tem que ir todo ano. Um dentista, você não tem que ir todo ano? Olha, gente, um arquiteta também
vai mexer com construção, com reforma, é primordial. Então, não se esqueça, Germana Barroso. Silvia? Doutor Daniel, todo mundo sabe que o dentista, e não só o dentista, mas a gente ter um dente natural é muito importante. Mas tem casos que a gente perde um dente, né? Eu queria que o senhor contasse aqui pra gente. Qualquer pessoa pode ter um implante, o que é o implante dentário, tem faixa etária, não tem, que pode fazer, tem alguma contraindicação? Ela fez todas as perguntas do programa. Ai, para, Doutor, porque né? depois vocês não deixam eu perguntar. Não fala nada, doutora. Eu acho que eu vou ter que ficar calada nesse programa. Não, senhora. Tá Desculpa, doutor Daniel. Então, praticamente todas as pessoas podem sim fazer o implante. Claro que a pessoa muito nova, que né, às vezes acontece de perder o implante, a gente tem que esperar a fase de crescimento dela para poder estar fazendo o implante. Mas uma pessoa saudável, né, que de idade, mas que alguns problemas sistêmicos, a gente tem uma certa ressalva, mas a gente consegue fazer desde que o paciente siga as instruções, vai no médico, cuida, né? Então, praticamente todas as pessoas podem sim fazer o implante dentário. Uhum. Quando o senhor fala de problemas sistêmicos, alguma diabetes? Exatamente. Fumante ou não? Isso, fumante, o diabetes. A diabetes, o paciente controlado, ele não tem contraindicação nenhuma, né? O fumante, ele pode fazer o implante dentário, ele tem um risco um pouco maior de perder o implante, mas mesmo assim ele ainda pode sim fazer o implante dentário. Por favor, Verônica. Uma dúvida não, né? Porque assim, o periodontista, igual ele falou que ele também é especialista em pério. O pessoal põe o implante e pensa que não precisa de higienizar, pensa que não tem o risco de perder o implante, né? Doutor Daniel, como que você fala, como você aborda isso aos seus pacientes que tá com uma má higienização ou que você tem que entrar na sua área da periodontia para esse paciente de implante? Exatamente, sempre uma dica que a gente dá para o paciente, uma orientação. Colocou o implante dentário, ele não está livre de problemas, as pessoas falam, eu quero tirar todos os meus dentes, colocar implante, eu estou livre de problemas, mas não é assim. Então o paciente tem que cuidar como se fosse um dente natural dele. Inclusive, um paciente que tem uma doença periodontal, se tiver no implante, é muito pior, que ela evolui mais rápido. Então, assim, é de extrema importância o paciente ter o acompanhamento do dentista. A gente fala pelo menos 2 vezes ao ano para a gente estar acompanhando, tirando um raio-x, avaliando, fazendo uma limpeza, olhando internamente para ver se está tudo ok e poder orientar o paciente para ele não perder. Quando a gente fala em implante, a gente quer que o paciente tenha isso para o resto da vida, mas se não cuidar, infelizmente, pode ter problemas. O senhor falando em resto da vida, doutor Daniel, o implante ele tem uma duração? Ele tem um tempo de duração ou não? Não, o implante ele é para ser para sempre, é igual um dente natural nosso. A gente tem o nosso dente, é para ser para sempre. Pode acontecer algo que faça a gente perder, né? Então, por isso da importância de estar sempre acompanhando, para a gente saber, para evitar que o paciente venha perder, né, o implante. Então, se ele cuidar, é para ele ter pro resto da vida. Porque o paciente põe o implante e não volta no consultório, né? Isso é um... Nunca mais. Porque o doutor Daniel vai frisar aqui, mas tem que fazer o retorno no dentista para fazer o acompanhamento de raio-x, de fazer a limpeza do implante, que não é só feita em casa, né? Aí o pessoal não volta. Mas peraí, vamos não voltar posso aqui um perguntar, pouquinho, não? pode? Doutora, a gente começou aqui, a Silvia até perguntou, a primeira pergunta foi quem poderia fazer. Sim. Eu quero que você fala pra mim, como é que eu chego a ter que fazer um implante? Porque assim, muita gente tá em casa e não sabe, né? Às vezes fala assim, é só a má escovação faz com que eu perca um dente, tem que fazer um implante, né? A gente vê muitas pessoas idosas com os dentes desgastados e às vezes tem que fazer um implante, às vezes quase que da parte superior inteira, inferior. O que causa isso, né? Esse desgaste, essa perda de dente, é só má escovação ou não? Não, é um dos principais fatores, a má escovação, né? Que leva a outros problemas. A má escovação, por exemplo, leva a doença periodontal, que a gente estava falando, leva a formação de cárie. Então, a cárie vai evoluindo e às vezes chega num ponto que já não tem mais o que fazer. Então, a única solução é tirar o dente. Então, às vezes a pessoa perde um dente por um trauma, às vezes cai, bate a boca, né? Quebra um dente, e às vezes não tem. Claro que o implante, vamos dizer assim, é a nossa última opção. Se der para salvar o dente, a gente sempre tenta. Então, às vezes, não é porque quebrou um dente que vai precisar fazer implante. Mas, em muitos casos, perde-se o dente e é necessário fazer o implante. E com o passar dos anos,
né, associada às vezes a má escovação, a vários problemas que teve na vida, as pessoas vão perdendo cada vez mais dentes. Às vezes uma doença periodontal evolui e perde-se osso ao redor de todos os dentes, amolece e perde a arcada inteira, igual você falou, e precisa fazer implante, né, que a gente fala total, superior e inferior. Tem gente que perde todos os dentes e graças a Deus hoje existem os implantes, porque usar uma prótese total hoje não é, né, nunca foi bom, né? Então hoje os implantes trouxeram uma qualidade de vida para os pacientes. Então quem usa aquela prótese total, né, tem dificuldade de alimentar, às vezes não consegue uma carne que a gente, né, que às vezes quer alimentar, a gente tem que fazer muita força, às vezes nem consegue usando uma prótese. Então os implantes hoje trouxeram qualidade de vida das pessoas. É o que mais se aproxima do dente. Até pra esclarecer aqui, desculpa, Bia. Quando o doutor fala prótese total, é a dentadura, né, doutor? A famosa dentadura. A famosa dentadura. E a parte inferior, ela é muito mais difícil de adaptação. Né, de adaptação, né, doutor? Não para, gente. Eu já explico para o paciente. Você vai colocar, né, às vezes não quer fazer o implante ou problema financeiro ou algo no sentido, mas infelizmente a pessoa não vai conseguir alimentar, ela machuca, ela não para, não dá segurança, ele tá falando, às vezes ela quer escapar, né? É desagradável pra pessoa, né? É muito desagradável. Então, assim, a gente vê o sofrimento das pessoas. Quando chegam na clínica lá, eu sei, né, que ela tá passando, eu sei que não é fácil, porque é um constrangimento, às vezes, que ela, né, a vida toda passando por aquilo ali, vai num churrasco em família, não consegue alimentar, às vezes nem, é aquela que nem chega perto, fica conversando, disfarçando, né, que tá. Verdade. Então, mas infelizmente, é uma realidade que muitos brasileiros têm hoje. Então, assim, que precisam da prótese, às vezes, né, ou por condição financeira, ainda não consegue fazer implante, né? Mas, se possível, todo mundo que perdeu o dente faça implante, porque realmente muda a qualidade de vida das pessoas. Eu até te fiz essa pergunta, porque a gente vê assim, que não é realmente só o desgaste, não é só a cara. Muitos atletas a gente vê aí, né? Às vezes atletas, principalmente de luta, perderem os dentes. Às vezes criança mesmo, né? Adolescente que cai, leva um tombo ali, né? Às vezes perde aquele dentinho e não tem jeito de restaurar. Tudo isso também passível de implante, né? Sim, claro. Maiores indicações, né? Principalmente... criança, é muito comum acontecer, né? E só tem que esperar a idade de desenvolvimento para a gente poder fazer um implante. Mas hoje, praticamente, a gente consegue, não vou dizer 100%, mas a maioria das pessoas a gente consegue resolver com implante. Tem pessoas que demoram muito a procurar para fazer os implantes. É verdade. E o que acontece? Vai perdendo o osso, vai perdendo... Então, porque o osso perde o estímulo, né? Então, ele vai acontecendo essa perda óssea. Mas hoje, com as técnicas que a gente consegue resolver. É isso que eu ia falar. Nossa, essas técnicas aliadas à tecnologia facilitou demais a vida né? Tanto do odontólogo quanto nossa também, não é mesmo? Exatamente, porque a gente evoluiu, as coisas foram evoluindo e hoje a gente praticamente consegue restabelecer um implante com praticamente todas as pessoas. Olha aí, gente, a gente vai pro intervalo. Peraí, você tá abrindo a boca? Pra perguntar. Não, a Verônica tava assim, acabou que eu já aberto. Galera, ó, o papo tá super interessante aqui, mas deixa eu falar pra vocês, a gente tá falando de prevenção também um pouco aqui. Então, falando em prevenção, preciso falar pra vocês da Clínica Neuromedular aqui de Rio Verde, gente. Olha, gente, o Centro de Cérebro, Coluna e Medicina da Dor. Melhor centro de cérebro, coluna e medicina da dor da cidade de Rio Verde. Fica ali na Eurico Veloso do Carmo, famoso Barrinha ali. Quadra 1, lote 6, na Vila Santo Antônio. Você que tá se queixando aí daquela dor de cabeça inconveniente que não para, né? Às vezes conhece alguém ou já passou por alguma crise convulsiva, tá com falha de memória igual eu tô aí, porque depois dos 40 não são só a dentição não, gente. Nossa, é tudo, é da cabeça ao pé. Você tá rindo, mas você sabe que eu tô falando a verdade, né? Doença de Parkinson, tremores, tonturas, esclerose múltipla, tudo isso trata na Clínica Neuromedular aqui de Rio Verde. É só você mandar um WhatsApp aí, 9342-3643. 9342-3643. Manda um WhatsApp, solicite uma consulta. Às vezes você tem aquela mãezinha, paizinho, vozinha que não consegue nem se deslocar de casa. Sabe o que eles fazem? Doutora Isadora Zaiden, que trabalha na Clínica Neuromedular, ela vai até você, porque faz atendimento presencial, domiciliar e online. Olha que beleza, que facilidade que é a sua vida. Então não se esqueça desse nome, Clínica Neuromedular aqui em Rio Verde. Fiquem ligados que a gente já volta com muito mais informações para vocês. Vamos lá, vou falar do patrocinador. Ai. Vamos, galera, Papo Coxinha está no ar hoje
de sexta-feira. Nós estamos aqui com um convidado super especial, gente, que as meninas não calam a boca. Não. Na verdade, o Gogó tá mexendo aqui desde a hora que eu comecei aqui. A Verônica achou que o programa ia ser dela hoje. Nós temos um Ai, a grupo, Silvia doutor, Helena que ela não falou assim, ai, deixa. pode deixar que eu faço todas as perguntas. Nem isolada sabia, aqui. né? Vai ficar isolada mais Acho que a ainda. Silvia Helena trocou todas as ideias com o Ricardo. Pra Lógico. chegar aqui. Galera, antes da gente terminar esse papo super interessante aqui, deixa eu falar pra vocês da Dom Gabriel aí, gente. Você que tá terminando sua obra, tá naquela fase de acabamento, às vezes adquiriu um apartamento, tá entregando seu apartamento, você tem que fazer, né, gente, aquele acabamento maravilhoso. Precisa daquele porcelanato diferente que é único, gente. Vá na Dom Gabriel. Olha, Dom Gabriel, ontem eu passei na porta, gente. Passei só na porta, porque eu já fui lá tanto que eu não posso nem entrar Mas já mais. tá proibida pelo Já tô Emanuel de entrar. proibida. Porque até meus móveis planejados eu fechei na Dom Gabriel. Você fechou lá? Olha pra Olha que você legal. ver. Tudo de acabamento você encontra na Dom Gabriel. Gente, desde porcelanato. Por quê? Porque é revendedor exclusivo das marcas Portinari. Ó, Deca em louças e metais aí, gente. Você encontra os eletrodomésticos da marca Eletromec, das melhores marcas que existem no mercado hoje. Chopeira Scheffer, churrasqueira Caffer, banheira Jacuzzi e muito mais pra vocês. E o melhor de tudo, você não sai de lá sem fazer negócio. Gente, porque o seu Ailton te pega lá, você faz negócio mesmo, porque cobra qualquer preço no mercado, não tem jeito. Dom Gabriel, não se esqueça, ali na Avenida Paulo Roberto Cunha, telefone 3054-3154. Verônica? Doutor Daniel, no caso dos implantes, igual a gente falou do trauma, né? Acontece muito do paciente ter que tirar o dente e não poder colocar o implante no mesmo dia, né? Como que funciona essa avaliação? Às vezes, se o paciente, por exemplo, tá com uma infecção mais séria, tá, o dente está acometido, a gente sempre avalia. A primeira opção é sempre tentar colocar no mesmo dia. Sim. Mas se por algum motivo na hora da cirurgia, a gente avalia, a gente sempre passa pro paciente, ó, a gente vai tentar colocar o implante, mas não é uma certeza, porque a gente precisa avaliar como que está. Se o paciente está com uma infecção, às vezes, mais séria, a gente primeiro trata a infecção para depois vir com o implante, né? Então, às vezes, se o paciente perde um dente, por exemplo, se eu não coloco no mesmo dia, eu não posso fazer. Então, tem que aguardar o período de cicatrização, pelo menos 1 a 2 meses ali, para eu vir colocar o implante. Ou é colocado no mesmo dia, ou aguarda esse período de cicatrização. Exatamente. Ô, doutor Daniel, então dá pra fazer o implante dentário, eu posso fazer em um dente, como na boca toda, como o senhor falou anteriormente. Mas aí o tempo de recuperação vai ser maior, vai ser menor? Vai ter que avaliar o paciente, mesmo assim, se vai poder fazer já uma prótese imediata, né? Uma colocação imediata ou não? Exatamente. Quando eu faço um implante unitário, normalmente, em alguns casos, a gente até coloca uma coroa imediata, que a gente fala, né? Dependendo do caso, de como o implante travou e qual região. Eu sempre avalio mais pela região, e se o implante travou, porque por alguns cuidados que a gente tem pós-operatório. Não forçar muito, a gente sempre orienta. Por exemplo, o paciente que perdeu todos os dentes, em muitos casos a gente já consegue fazer uma prótese imediata para ele, inclusive nos implantes, fixa nos implantes. Então, assim, depende exatamente do dia da cirurgia, se os implantes travaram. Se travou em poucos dias, o paciente já está reabilitado e podendo ter vida normal. Doutor, você falou aqui para mim no bloco anterior do volume ósseo, que precisa ter um volume ósseo suficiente para fazer aquele implante. Quem que já não tem, que já desgastou, tem alguma... Pode ser revertido isso daí ou não? Sim. Hoje, inclusive, existe uma técnica nova. Hoje a gente pode fazer o enxerto, né? Então, tem casos que não tem como fugir do enxerto. A gente tem que fazer o enxerto ósseo, que aí, sim, o tempo de cicatrização é um pouco maior. A gente espera, no mínimo, 6 a 8 meses ali para poder reabilitar o paciente. E hoje existem técnicas que a gente tenta fugir do enxerto. Então, a gente consegue travar os implantes em algumas regiões anatômicas, que ele travando, a gente já consegue reabilitar o paciente. Então, hoje existe implantes que a gente chama de zigomático, que trava no osso zigomático, ou até All-on-4, que a gente consegue colocar 4 implantes bem distribuídos e já, mesmo pacientes com pouco osso, a gente já consegue reabilitar ele.
Mas quando não dá, a gente já parte pro enxerto ósseo. Então, de qualquer forma, tem jeito de fazer um implante. Sim, Independente. 99,9% das pessoas têm raros casos. Aqueles que não tem nada. Tem pessoas que chegam no consultório, inclusive esses dias atrás chegou aqui praticamente um osso muito fininho, na mandíbula um fino. Então o risco de colocar implante é enorme, porque pode fraturar a mandíbula. Então nesses casos, a paciente pode até tentar, mas ela tem que passar por um procedimento um pouquinho mais invasivo, que é fazer um enxerto a nível hospitalar, né? Tira osso de algumas regiões e coloca. Então, jeito, na maioria dos casos, tem. Como o senhor falou em nível hospitalar, para fazer o implante a gente precisa de uma internação, doutor? Explica pra gente um pouquinho sobre isso. Não. Hoje, paciente para fazer o implante... Na nossa clínica, a gente tem um centro cirúrgico, que a gente trouxe algo diferente, então a gente consegue monitorar o paciente, inclusive aqueles mais idosos, que têm alguns problemas de saúde, a gente consegue monitorar na própria clínica. Então, mas a maioria dos pacientes, né, que são saudáveis, é uma cirurgia relativamente tranquila. A gente fala assim, porque toda cirurgia tem uns riscos, né, mas bem controlada, sabendo o que está fazendo, ela não traz riscos para o paciente. Então, a maioria das pessoas não precisa fazer a nível hospitalar, a não ser quando você vai precisar fazer essa cirurgia, que são raros os casos, mas que você precisa tirar osso, por exemplo, da calota craniana para fazer enxerto, né? Aí sim você precisa anestesia geral, algo nesse sentido. Mas no consultório mesmo é uma cirurgia tranquila. Doutor Daniel, sempre eu falo para meus pacientes que é mais simples fazer um implante do que extrair um dente. É mesmo? A primeira coisa que eu sei, o paciente às vezes tem receio por traumas que passou, né? Eu falo, não, você já fez uma extração? Não preocupa, que é muito mais tranquilo que muito mais tranquilo, mais rápido, mais simples. Mas a pessoa chega lá, quando fala implante, ela já chega com a cabecinha atordoada, né? Com a pressão alta, Exatamente. Verdade, não é? Os pacientes... Eles carregam muito trauma, né? Principalmente antigamente, onde a odontologia não era tão desenvolvida como hoje. Então, eles tiveram problemas, às vezes, muita dor, né? Então, hoje, inclusive o paciente que quer fazer, que tem traumas, né? Eu sempre proponho, não, se você quiser, você pode fazer sua cirurgia dormindo. A gente tem a opção de fazer a sedação consciente na clínica. Então, inclusive com anestesista, a gente convida os amigos nossos anestesistas que pode sedar o paciente a hora que terminar, nem lembra que fez a cirurgia. Então, hoje... né, com tudo que nós temos aí, é muito fácil. A pessoa não precisa ter medo. E a maioria dos casos não precisa disso, né? São casos, né, que realmente tem traumas aí. Eu queria que o senhor falasse para nós e para os nossos ouvintes quais são os benefícios que o implante dentário traz para o paciente. Não, são inúmeros, assim. Inclusive, os pacientes que voltam lá, que já estavam sofrendo com aquela prótese, machucando, eles voltam outra pessoa. Quando a gente vai no retorno lá, nossa, doutor, minha vida hoje é outra. Então, ele volta a ter aquela força mastigatória que, às vezes, ele nem lembrava como que era quando ele tinha os dentes naturais. Aquele paciente que usava aquela prótese total na parte superior, ele para de sentir o gosto dos alimentos, a textura. Isso incomoda muito o paciente. Então, quando a gente põe uns implantes que não precisa mais daquele céu da boca, nossa, é outra realidade. Tanto que é bom a gente alimentar, sentir o gosto, a textura dos alimentos. E às vezes a pessoa perde isso por anos. Então, ela não machuca, então ele tem segurança para conversar, ele tá aqui podendo falar, não corre aquele risco da prótese sair da boca, né? E ter aquele constrangimento. Então, esteticamente também, né, doutor? Esteticamente, às vezes... muito bonito, né? Às vezes ele tinha poucos dentes, aqueles dentes já ruins, né? Tortos. Então, a gente consegue devolver a estética. E o paciente realmente volta com outra autoestima. Volta, assim, a sorrir, a ter vontade de conversar com as pessoas, a participar dos eventos, né? Da família ou com os amigos. Que realmente é uma queixa muito comum que aparece no consultório. Doutor, e chora. Muitos pacientes chegam lá, nossa, é muito constrangedor, a gente entende a dor do paciente. Devolver a autoestima é muito importante, né? Nossa, pra muito você importante. é gratificante. Demais. Quando eu vejo o paciente voltar, chegou às vezes triste, no retorno lá, tá já sorrindo. Eu falo, nossa, hoje minha vida é outra. É bom demais. É verdade. Você sabe que quando eu fui fazer meu implante, eu tava com a gengiva infeccionada, ela tava alta. E o dentista, à época, não quis fazer. Isso é comum ou não? Falou que tinha que esperar um pouquinho? Parece que ela estava inflamada. É o que até a gente tinha comentado. Se ela tiver com infecção, é sempre importante a gente tratar ela um pouco. Eu não sei se ele tratou e depois fez. Foi isso? Primeiro teve que tratar a gengiva, depois fazer. É isso mesmo? É ideal, porque assim, qual que é o risco de perda de implante?
principal é contaminação, né? Então, quando a gente trabalha... E a boca, normalmente, já é um local, né, que tem contaminação, tem muita bactéria. E a região já tá com infecção, então primeiro trata pra gente poder fazer o implante com mais segurança, né? Então, a gente controla ali a inflamação, a infecção que tá ali e depois faz o implante com segurança. Essa é a melhor opção. Olha aí. Posso perguntar mais um? Eu quero perguntar, posso? Pode, né? Posso, né? Doutor, tem muita gente que fala que o implante pode causar dor de cabeça. É verdade ou não? Não tem relação com o implante, né? Às vezes a pessoa pode ter dor de cabeça relacionada à área bucal, mas não necessariamente pelo implante. Às vezes ele tá com uma má oclusão, algum problema que já ao longo da vida ele vem trazendo, que pode trazer algum problema. A gente fala na articulação, na ATM, né? Sim. Então, às vezes o paciente começa a ter dores de cabeça, mas não pelo implante, e sim por outros problemas associados, né? Que trazem alguma dor, né? Que a gente fala... Como se fosse um bruxismo, mas bruxismo. fica mordendo demais. Hoje em dia é muito comum. Hoje o bruxismo... Mas aí, como eles colocaram o implante, tudo é culpa do implante. Exatamente. E assim, eu acho que é muito importante falar que se ficar sem o dente, vai ser pior pro paciente, né? Porque ele acaba mordendo mais do que se ele tivesse com o dente ali implantado. É isso, doutor? Ou não? Tô errado no que eu falei. Não, por exemplo, uma falha só. Às vezes a pessoa perde um dente e fala, não, é só um atrás, não aparece, eu não vou ter problema com isso. E não é assim. Com o tempo, uma falha só movimenta todos os seus dentes. A gente fala que é em cascata, né? Um dente vai movimentando. E aí é onde que vem os problemas. Sim. Então, o paciente perdeu um dente, passa 1 ano, 2 anos e não procurou, não pôs um implante ou uma prótese, pelo menos, para estabilizar ali e vai movimentando os dentes. E às vezes traz uma má oclusão e é onde vem os problemas. Vem dor de cabeça, pode vir dor na articulação. Então, sim, é importantíssimo. Uma falha você tem que tratar o quanto antes para evitar problemas futuros. E acontece. Todos os pacientes chegam lá, não, doutor, vou deixar para frente. Falei, às vezes, a hora que você quiser restabelecer, às vezes a gente nem consegue. Ou tem que usar aparelho, fica um tratamento mais longo e mais caro. Isso acontece realmente. Nós somos sem vergonhas. Fala a verdade. Eu falo por mim. Na época mesmo que eu tive que fazer, ele falou, não pode deixar. Falei, mas dá pra aguentar sem dor? Não, você vai ficar. Mas depois sua dentição vai mudando de lugar. Sim. E eu achava que não. Falei, engate dele, né? Quer fazer logo ali pra ganhar o dinheirinho dele. Não, e realmente ele tinha toda a razão. Foi muito mais difícil meu tratamento depois. Inclusive, tive que usar uma contenção, porque meus dentes cederam, eles mudaram de lugar. Isso acontece com frequência mesmo. Vai acontecer com todos. Se não todos, né? É natural. Então, isso acontece. Eu sempre tento mostrar para os pacientes, até os pacientes que... Outros casos, né? Você perdeu um dente, o que vai acontecer aqui se você não tratar? E vai acontecer. Às vezes demora um pouco mais, às vezes fica 1, 2, 3 anos ali sem... muita alteração, mas aos pouquinhos sempre vai alterar. Olha aí, gente. Doutor, peraí. Só um minutinho, vamos entrar no intervalo rapidinho? Vamos rapidinho. Você tá vendo aqui 3 mulheres não cala. Não cala. Doida, né, do céu. Aqui é no 12 mesmo. Vamos falar do CCAA? Já aproveitar que você tá empolgada. Que eu tô empolgada, isso mesmo. CCAA é inglês e espanhol. Gente, vá no CCAA, vá aprender com um método de verdade. Porque esse negócio de aprender no celular, aplicativo, ou ir no computador e toda vez olhar no Google Tradutor, não dá. Você precisa de um método. E lá no CCAA você vai aprender a falar como os nativos. Vai aprender a pronunciar melhor, vai aprender a dicção, sotaques e até as expressões, verbos, tudo através do método CCAA. Então não perca tempo, vá se matricular agora mesmo. Matricule você, matricula seu filho, seu esposo e vá fazer inglês ou espanhol. Chega de viajar pra fora e não saber falar nenhuma língua, né, Bia? Não, é chatinho. Não é? Fica ali só com o celular na mão, procurando o que vai falar, E outra não dá. coisa, Google Tradutor não te ajuda não, minha filha. Porque ele traduz tudo errado pra você. É o contexto da frase que você vai colocar ali, né? Falando nisso, não, nada. Esquece. Corta aí, fiquem ligados que a gente já volta com muito mais informações pra vocês. Galera, Papo Calcinha está no ar hoje, sexta-feira. Nós estamos aqui com o doutor Daniel, odontólogo na cidade de Rio Verde, especialista em implantodontia e periodontia, gente. Olha, o assunto tá super bom aqui, super pertinente. Tem gente aqui dando murro pra perguntar, né? Pra mostrar que estudou, que sabe, né? A outra ali doidinha, coçando, gogó mexendo
vendo aqui. E ele só rindo. Só observando. Caladinho. O olhinho dele fica passando pra lá e pra cá. Sempre pra vocês estão ligadas, né? Eu também tô. Galera, mas antes da gente continuar com esse papo super bom, deixa eu dar um conselho pra vocês, que é da Via Petra. Tá construindo aí? Tá reformando? Fazendo aquela área gourmet maravilhosa, aquela cozinha maravilhosa pra você reunir sua família aí. Quer uma pedra diferente, um mármore diferente, um mármore que é o seu estilo? Vá conhecer a Via Petra, gente. Há 5 anos no mercado. Hoje a Via Petra é a maior referência para soluções em mármores, granitos, quartzitos e pedras industrializadas para os seus ambientes aí, seja residenciais ou comerciais. Gente, as maiores obras da região aí são feitas com a Via Petra. Eu não preciso falar nada, né? A minha não é maior, mas eu vou te falar que eu coloquei inteira a Via Petra. E para quem quiser ver, gente, minha construção tá lá. Tá ficando lindo, tá ficando maravilhoso. Vocês precisam conhecer. Você já ouviu falar? Eu vou falar uma das marcas que a Via Petra tem. A Silestone, gente. É uma marca maravilhosa que você... O que eu aconselho? Vocês irem na Via Petra. Porque cada pedra, ela vem de uma forma diferente. Com aquelas rajas, as melhores marcas né, estão diferentes. na Via Petra, né, Bia? Todas. As melhores marcas brasileiras e do mundo, tá? É. Hoje em dia, essa marca que eu falei pra vocês, a Silestone, é uma das marcas mais procuradas aí do país, né? Porque ela é uma composição, ela é composta de mármore, né? Por conta da sua composição de quarto com resina de poliéster. Então, gente, é uma pedra maravilhosa. Vá conhecer a Via Petra aqui na cidade de Rio Verde. Telefone, gente, 9211-2479. 9211-2479. É só você mandar um WhatsApp, Juliano fala com você na hora aí. Vamos lá, meninas? Vamos. Doutor, eu queria que o senhor falasse agora um pouquinho da questão do mau hálito, se o implante dentário vai causar mau hálito no paciente. E queria que o senhor explicasse pra gente a questão da periodontite também, né? O que causa periodontite? Então, o implante dentário ele não é um causador de mau hálito, ele pode até, mas é associado, né? Então, se o paciente não tem uma higienização boa, correta, pode ser que vai dar mau hálito, mas por um conjunto de fatores, né? Então, o paciente não usa o fio dental adequadamente, não vai periodicamente no dentista, a gente fala de 6 em 6 meses para a gente avaliar a questão do implante, se precisar remover, faz uma limpeza interna. Então, tudo que coloca na boca precisa de cuidado. Então, o paciente fala assim, eu preciso higienizar certinho o implante. Precisa, porque ali também entra alimento, acumula alimento, então o paciente precisa de um cuidado com a higiene. Cuidando, não vai ter problema com o problema do mau hálito, né? Então, o mau hálito, ele pode vir de vários fatores, né? O principal caso é bucal, né? Então, uma má higiene, um problema aí, uma cárie que vai necrosando o dente ali, isso pode causar mau hálito. A periodontite pode causar mau hálito, porque vai um processo infeccioso ali, né? Isso traz, então... O ideal é sempre estar acompanhando com o dentista para evitar isso, né? Que ninguém quer ter isso, né? Um mau hálito. E a outra pergunta foi... O que é a periodontite? Então, a outra pergunta. Então. Vai, Doutor Daniel, no caso dos periodontistas, a gente vê que é uma especialização que quase não se vê hoje, né? Porque o pessoal acha que vai lá, faz uma limpezinha e tá ok. Então, no caso da periodontite, da gengivite, são doenças periodontais que elas são afetadas por quê? Ela vai evoluindo, né? Então, ela começa, às vezes, ali por exemplo, né? Uma má higiene ali. Então, o paciente, às vezes, começa uma gengiva a inflamar e vai deixando evoluir. Isso, com o tempo, a proliferação de bactérias ali vai aumentando, né? A pessoa, às vezes, já tem as bactérias nocivas na boca, então, às vezes, está só controlada. Então, como ela não controla, assim, às vezes, por uma má higiene ou por algum problema local ali, ela vai evoluindo e vai passando para os outros dentes, né? Então, ela vai tendo uma evolução. Ela começa uma doença mais leve, na maioria dos casos, que se procurar ajuda, a gente consegue resolver rápido, né? Então, a gente consegue controlar. Sempre o paciente, no início da doença, por isso que a gente fala, prevenção é sempre a melhor solução de qualquer problema. O paciente que está sempre no dentista, é fácil a gente pegar no início. Às vezes ele deixa evoluir tanto, né, que vai tendo uma perda óssea tão grande ao redor dos dentes ali, que o paciente chega e já não tem mais o que fazer. Às vezes consegue, no máximo, controlar o que já perdeu. Então, falar assim, agora você vai voltar o osso ao normal. Infelizmente, não volta. Então, o paciente tem que ter essa consciência que
Começou um problema, procure o quanto antes, porque quanto mais ele demora, mais vai evoluindo a doença e às vezes não tem mais o que fazer, né? Assim, a gente consegue tratar ali, mas... Aí, no caso, não dá nem pra colocar o implante, doutor Daniel, num paciente que tem periodontite? Não, a gente consegue colocar depois que controla a doença, né? Tá, Então, o paciente chegou lá com a doença periodontal ativa, primeira coisa, tratamento. Vamos fazer raspagem, né? Passar a medicação que for necessária. Controlou, aí sim ele tá apto a fazer o implante. Se eu faço o implante ele com doença periodontal ativa, infelizmente a chance dele perder o implante é enorme. Porque contamina o implante, a perda óssea e perde-se o implante também. O organismo pode rejeitar molinha assim, o dente? É bem molinho. Os pacientes perdem os dentes saudáveis por causa disso. Nossa, tá. Exato. Existem algumas doenças periodontais, né, mais raras, que o paciente, às vezes, rapidão, né, elas são mais agressivas, né? Não é tão comum, mas às vezes, com pouco tempo, o paciente perde rosto tão rápido que perde o dente em pouco tempo. O organismo, ele pode rejeitar o implante ou isso não existe? Não, rejeição não existe. Ele pode perder o implante, porque o material que a gente usa é de titânio. Então, ele é biocompatível com o organismo. Então, o organismo aceita. Só que, às vezes, perde-se o implante por uma infecção, né, por algum problema ali na hora da cicatrização, forma uma membraninha ao redor do implante que não deixa ele se integrar. Mas não é por rejeição, né? Rejeição é quando o organismo não aceita aquele material ali e tira. Mas o material que é usado no implante ele é de titânio, então é biocompatível e o organismo aceita isso. Porque geralmente quando perde-se o implante, a gente trata o paciente, refaz, geralmente não tem problema. Consegue. Posso perguntar? Pode. Comida, depois, o pós. Fez aqui um implante, tá tudo bem, foi igual você falou aqui, é bem rápido, né? Não sente dor? Não. Comum ou não? A gente já prevendo, né? A gente fez uma cirurgia, a gente já passa a medicação para ele não ter dor, passar bem pós-operatório. Claro que se o paciente não seguir as orientações, né? A gente pede o repouso, ficar mais tranquilo, sem ficar em sol, né? Então, se ele segue certinho a recomendação, dificilmente ele vai ter dor. E até por isso a gente já passa a medicação para ele passar tranquilo mesmo pós-operatório. Por ser artificial, a higienização é normal, mesmo que o implante. A higienização é como de todos os outros dentes. Dá pra passar o fio dental, doutor, como em volta do dente ali, mesmo sendo total assim, na prótese? Depende do tipo de implante, né? Se for uma prótese total, por exemplo, que é uma fixa, a forma de higienizar muda. Então, a gente tem como passar fio, mas não dente por dente, né? Então, a gente passa embaixo da prótese, né? Então, quando o paciente termina esse tipo de procedimento, a gente orienta, né? Existem algumas coisas que a gente passa para auxiliar. Existe hoje um aparelhinho que a gente chama de water pick, que é um jato de água mais forte, né? Que o paciente facilita muito essa higienização. Sim. Mas como higienizar, tem. A gente só muda um pouquinho a forma de higienizar ali essas áreas onde é fixo. Onde é um implante unitário, é normal. Fio dental e escovação. Mas como o paciente é custoso, né? A gente tem que orientar bem. Não sei, doutor Daniel, mas no caso, se eu faço uma venda desse protocolo pro meu paciente, eu já coloco incluso esse Water Pick para não ter depois a chance dele falar assim: eu tô sem dinheiro, gastei tudo, não vou comprar esse aparelhinho, né, para ajudar. Porque já é um benefício pro paciente e pro dentista também, para problemas futuros. Se resguardando, vocês se resguardam, né? Exatamente, é de extrema importância ele comprar esse aparelhinho. É engraçado, mas não é todo dentista que pode realizar implantes, são só os especialistas em implantodontia, é isso, o ideal, sim, né? Que sejam os especialistas, né? Porque é onde que fez o treinamento, né? Sabe exatamente o que está fazendo. Né? A alimentação depois é normal ou não? A pessoa sente dificuldade de alimentar, doutor? Pode morder uma maçã? Não é nem uma maçã, né? Mas eu falo assim, às vezes fica aquele incômodo na boca, não é qualquer alimento, né? Tá, logo após a cirurgia, tem algumas restrições, né? A gente passa alimentação, né? Se possível, né? Sorvete, picolé, claro que quem pode mais gelado, porque o pós-operatório, né? Para ajudar a não... É raro, mas pode inchar, né? Então o paciente tem que ter alguns cuidados. Passou o período ali, né? Remoção de pontos, né? Uns 7, 10 dias, o paciente depois vida normal.
tá? Então, assim, é só nos primeiros dias, porque é uma cirurgia e tá em processo de cicatrização. Ter cuidado ali com o que vai comer. A gente pede uma alimentação mais pastosa nos primeiros dias, né? Pra não incomodar o paciente não ter dor. Mas por esse motivo. Eu queria, então, agora nós estamos terminando o programa, faltam 2 minutos. Eu queria que você fizesse uma conclusão desse tema pra gente, né? Quando que a pessoa deve procurar, o porquê que ela deve procurar. Essa parte que você falou da prevenção, que você falou que é a melhor solução para todas, né? E aí, deixasse os seus contatos pra gente, por favor. Então, é o que a gente falou, né? Então, você que ainda não tem problema, qual que é a melhor solução? É sempre estar fazendo a prevenção, para evitar que chegue nesse problema de perda de dente. Mas se você já perdeu um dente, não deixe de procurar o quanto antes um cirurgião de dentista de sua confiança. Porque você precisa restabelecer o quanto antes essa mastigação aí para você não ter problemas mais sérios. Hoje em dia, com as nossas técnicas, né, que já tem no mercado, a cirurgia de implante é uma cirurgia simples, controlada, lógico que feita com um profissional capacitado. Você consegue hoje devolver sua função, sua estética, sua autoestima. Então, não deixe de procurar um cirurgião da sua confiança o quanto antes. Olha aí, gente, falou do doutor Daniel. E onde que eu te acho, doutor? Então, a minha clínica fica ali no centro, é Oral Unique, né? Oral Unique Implantes. Fica ali na Abel Pereira de Castro, na rua atrás ali do Hospital Evangélico. Uma clínica super bem localizada, exatamente, então. Né? Bem de esquina, bem localizada. Exatamente. A gente fez uma estrutura diferenciada lá. Estrutura premium mesmo, trouxe tudo que há de mais moderno aí no mercado para poder trazer esses benefícios para o nosso paciente. Tem Instagram, doutor Daniel? Tem sim, tem o meu pessoal, né, Dr. Daniel Velasco, e tem o da clínica, né, Oral Unique Rio Verde. Então os dois lá a gente posta o dia a dia da clínica, no meu também. E pode, quem quiser, pode entrar lá e já agendar por ali mesmo. Pode sim, né, lá tem o nosso contato de WhatsApp, clicou lá, já cai direto no WhatsApp, e as meninas já agendam. Que beleza, quero agradecer a sua participação. Daniel. Foi ótimo, né? Super didática aqui com a gente. Espero que você volte mais vezes. É só me convidar que eu tô aqui. Aí, ó, deixa eu ver. Obrigada, até mais. Obrigado, eu, gente. Estou, viu?